Algumas pessoas. Nós vamos só nos estender por mais alguns minutinhos para deixarmos que todos possam fazer perguntas concernentes relativas ao assunto. Eu não esclareci especificamente a função dos Kohanim Levim. Os Kohanim são designados para o trabalho das oferendas, dos sacrifícios do Beit HaMikdash, todo o trabalho propriamente dito do templo, a começar pelo santuário no deserto e posteriormente o templo, no templo. Mas, um momentinho. Shalom, Rabino. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Tudo bem, Elial? Um segundinho, só vou dar uma finalizadinha, aí você fala. Só dar uma conclusão, pessoal. Os Levim, eles tinham um trabalho, principalmente na época do Mishkan, que era o templo portátil, de carregar os utensílios, as mobílias, eles carregavam a arca sagrada, etc., e outros utensílios, as partes do Mishkan, e depois eles ajudaram com várias funções complementares dos Kohanim dentro do Beit HaMikdash, particularmente eles eram ligados à música. Havia uma verdadeira orquestra de Levim dentro do templo sagrado em Jerusalém, do Beit HaMikdash. Mas tanto Levim como Kohanim foram escolhidos por Deus para representar a santidade, porque eles tinham já uma conduta exemplar. Não é que eles tinham uma conduta exemplar porque viraram Kohanim e Levim, ao contrário. Hashem escolheu, eram para ser os primogênitos, mas os primogênitos na falha do bezerro de ouro participaram da falha, perderam a primazia. Futuramente, os primogênitos vão voltar a ser também sacerdotes, juntamente com os Kohanim e Levim. Então, eles receberam essas... Não é que eles tiveram uma conduta diferenciada porque foram escolhidos por Deus. Exatamente o contrário. Eles foram escolhidos por Deus porque tinham uma conduta diferenciada. Mas aqui eu quero concluir o assunto dizendo o seguinte: toda a humanidade é comparada a um gigantesco corpo. No corpo nós temos cabeça, tronco e membros. A cabeça, aparentemente, é um órgão superior que controla tudo, mas a cabeça não vai para lugar nenhum sem o pé. E o pé, ele não anda sem o comando da cabeça. A pessoa quer andar, então ela começa a andar. A cabeça não vai a lugar nenhum, mas o pé também não vai a lugar nenhum. E se a cabeça fosse pé, seria descaracterizada a sua função. Se o pé fosse cabeça, seria descaracterizada a sua função. Na humanidade e também no povo de Israel, existem as pessoas tipo cabeça, os líderes, existem as pessoas tipo pé, que são aqueles ativos, que são os liderados, mas que levam o corpo inteiro para uma posição ou outra. Ah, mas quem movimenta o corpo? O pé ou a cabeça? A ordem vem da cabeça, mas a ação efetiva vem do pé. A cabeça não vai a lugar nenhum sem o pé. E o pé não vai a lugar nenhum sem a cabeça. Ambos são importantes. Eles têm a mesma função? Não. E aí? Se não tem a mesma função, por quê? Porque um vai complementar o outro. Um relógio, não um digital, o relógio antigo, uma máquina, as engrenagens de uma máquina são diferentes. Porque se todas as engrenagens fossem exatamente iguais, não teríamos uma máquina. Uma máquina é composta de engrenagens diferentes, uma, como se fala, acionando a outra engrenagem. Uma engrenagem acionando a outra engrenagem. Todos são importantes na humanidade. Todos são importantes no povo de Israel. O povo de Israel, o restante do povo de Israel, não ficava incomodado porque havia os Kohanim e Levim. Eles sabiam que dentro desse corpo gigantesco chamado Israel, existem aqueles que são mais cabeça,
tem aqueles que são mais pé, tem aqueles que são mais coração, tem aqueles que são mais as mãos, que são mais para efetivar na prática todas as orientações, cada um com a sua característica. A mesma coisa na órbita familiar. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Quem é mais importante? Se o pai deixar de cumprir com a sua função como pai e começar a se comportar perante os seus próprios filhos como um filho, ele vai estar descaracterizando a sua função. Se a mãe o fizer o mesmo, também vai estar agredindo a sua função de mãe. Se a mãe tentar ser o pai e o pai tentar ser a mãe, também não vai dar certo. Cada um com a sua função. Como diria o ditado popular, cada macaco no seu galho. O que quer dizer isso? A forma de exercermos o nosso potencial maior é cumprindo com a nossa função. E qual é a nossa função? Aquela que se encaixa melhor nas nossas características. Cohen é Cohen, Levi é Levi. O rei de Israel prioritariamente saía da tribo de Judá, não poderia sair da tribo de Levi. Moshe Rabbeinu foi uma exceção. Os descendentes de Moshe Rabbeinu não lideraram o povo de Israel. Moshe Rabbeinu foi o Moshe. Os filhos do Moshe não eram igual a Moshe. E nem eram para ser. Por quê? Porque Yaakov Avinu, o patriarca Yaakov, não abençoou a tribo de Levi com a liderança do povo de Israel. Abençoou a tribo de Levi com outras bênçãos, concernentes à santidade. Cada tribo tinha a sua característica diferente. Eu disse na aula anterior que a tribo de Dan aparentemente era mais simplesinha e todos que perdiam objetos se extraviavam no meio do caminho. A última tribo a acompanhar junto com o povo de Israel a travessia do deserto era de Dan. Dan era o lanterninha. Está escrito na Torá, Ameasev lechol hamachanot. Ele catava tudo que os outros esqueciam no meio do caminho da viagem. Vem a Hassidut, a filosofia racídica, mística e cabalística, e diz que Dan tinha um potencial maior do que todas as tribos, porque ele tinha a capacidade de recuperar aquilo que foi perdido, foi extraviado. A Hassidut explica que não era no aspecto físico, era no aspecto espiritual. Aquelas faíscas de santidade que foram extraviadas das outras tribos, quem tem a capacidade de elevar, aparentemente, é a tribo mais simples, que era só no campo da aparência mais simples, mas que tinha um potencial incrível de recuperar aquilo que foi perdido pelas outras tribos no campo espiritual. Então, cada tribo de Israel tinha a sua característica peculiar e cada um nesse mundo tem a sua função. A pessoa frustrada é aquela que não conhece o seu real papel no mundo. Não é? Tinha o famoso Reb Zushe, de Anipol, que ele era um dos alunos do Magid Mesrid, do sucessor do Baal Shem Tov. Ele era muito humilde, mas ele era um gigante do judaísmo, mas ele era tão humilde, ele vivia como um pobrezinho, parecia um indigente, mas ele era um super tzadik. Então, e ele era tão humilde que quando ele se referia a ele nunca falava a palavra eu, ele falava na terceira pessoa. Então, um dia ele falou, quando Zushe, o nome dele é Zushe, quando Zushe, depois de 120 anos, chegar lá no mundo da verdade, não vão perguntar para o Zushe, Zushe, por que você não foi igual ao Moshe Rabbeinu? Não, 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 não. Não é essa a pergunta que vão fazer lá em cima. Ou então, Zushe, por que você não foi igual ao David Amelech, o rei David? Não, 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 não. Não vão fazer essa pergunta. Sabe que pergunta que vão fazer lá em cima, depois dos 120 anos? Zushe, por que você não foi Zushe? Eu coloquei em você as forças e o potencial, não para ser fulano, cicrano, beltrano, mas para você ser você mesmo, o Zushe. Na verdade, ele era muito humilde, ele sim desempenhou a contento o seu papel de Zushe. Mas é isso, cada um de vocês aqui, eu não vou citar os nomes que eu estou olhando aqui na minha frente, mas cada um de vocês podem ser o potencial maior que Deus reservou
para o desempenho de sua função nesse mundo, cada um individualmente. Está escrito no Talmud que Deus criou todas as suas criaturas no universo, no mundo físico e material, de forma que cada uma delas tem alguma peculiaridade que nenhuma outra tem. Isso em relação às criaturas, de uma forma geral, o que dizermos do ser humano? Cada ser humano tem alguma peculiaridade maior que nenhum dos outros 7 bilhões e tantos, menos aquele, tem. E nós temos que aproveitar cada qual o nosso potencial dentro da nossa função e termos plena consciência de qual é a nossa função e qual é o nosso lugar. Uma das diversas definições no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, uma obra milenar sobre quem é um verdadeiro sábio, tem muitas definições lá, uma delas é: um verdadeiro sábio sabe exatamente qual é o seu lugar. As pessoas sofrem, padecem, as pessoas se estressam, as pessoas se deprimem porque têm uma dificuldade muito grande em descobrir qual é o seu real lugar, qual é a sua real função. Por isso, o líder máximo da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, ele procurou inspirar as pessoas para terem uma facilidade maior em encontrar o seu real papel. Quando a gente já consegue descobrir qual é o verdadeiro papel a ser exercido, já é meio caminho para atingirmos a nossa meta, a nossa finalidade maior, que irá justificar o fato de nós nascermos, o fato de nós vivermos e o fato de nós recebermos o Mashiach a qualquer momento, se Deus quiser. Morrermos, não. Assim que Mashiach se revelou, bye bye o anjo lá com o foice, né? O Peninha, o anjo encarregado, ele vai sair correndo porque ele já vai ter cumprido com a sua missão. E uma vez finalizar a sua missão, nós vamos dar para o anjo da morte bye bye. Até nunca mais. Tchau. Pessoal, nós vamos deixar agora o nosso tempozinho aqui restante para que vocês possam formular as suas perguntas e, na medida das possibilidades, procuraremos respondê-las. Por gentileza, os microfones estão desligados. Quem quiser, é só reativar o seu microfone, fazendo a pergunta, para que todos possam participar. Rabino? Sim. Pois não, Gabriel, pode falar. Oi, Rabino. Boa noite. Eu queria saber Boa noite. Sim. Eu queria saber uma coisa. Fala, Gabriel. Como os filisteus, eles conseguiram levar a arca para a Filisteia? Se o próprio Davi teve dificuldades em trazer a arca para o local que tinha que levar. Não, na verdade, tudo é por divina providência. A arca foi sequestrada pelos filisteus e depois ela foi recuperada. Então, a dificuldade do rei David foi uma cena que a arca ninguém poderia tocar nela, somente nas suas varas para carregá-la. E numa curva fechada, a carroça se inclinou onde estava a arca e ela parecia que ia cair. Então, usar um soldado do rei David tentou impedir com que a arca caísse. Ele, ao tocar a arca, acabou morrendo instantaneamente. Essa foi a dificuldade, mas por uma série de motivos, circunstâncias, que não veio aqui ao momento. Mas, normalmente, a arca se encontrava dentro do templo. O primeiro templo, a arca estava dentro do Santo dos Santos, da sala mais íntima interna, e o segundo templo, ela tinha sido ocultada, estava na mesma área, alguns metros de profundidade, mas estava lá também. E quando o rei Salomão construiu o templo, todas as mobílias tinham que estar exatamente no mesmo lugar. Se houvesse como se fala, uma peça do chão, do mármore, como se fala, um taco de mármore,
um pedaço do piso tivesse frouxo, saindo do seu lugar, o templo inteiro podia ser invalidado. Por isso havia uma equipe de manutenção que o tempo todo, essa equipe funcionava full time, o tempo todo no Beit HaMikdash, para deixar todos os seus componentes fixos, porque ele só poderia dar lugar ao trabalho sagrado se tudo tivesse no seu devido lugar. Qual que era a única exceção? A Arca Sagrada, que tinha 2 lugares onde ela validava todo o templo. No térreo, exatamente na mesma localização, alguns metros abaixo. E o rei Salomão já construiu o templo assim, e realmente no primeiro templo a arca estava em cima, no segundo templo ela estava abaixo da terra. O que representa o primeiro e o segundo templo? As 2 condições do ser humano. Tem uma fase que o ser humano está acima da terra. Tem uma outra fase que o ser humano está abaixo da terra. Mas tem aquela partícula do ser humano chamada Etzem Luz, aquele ossinho indestrutível, em relação ao qual tudo haverá ressurreição num futuro próximo. Então, ela é indestrutível e ela está ligada ainda ao corpo. E a partir dela, dessa partícula que vai ressurgir, irão ressurgir os entes queridos. Então, na verdade, tudo tinha a sua função e a arca, em geral, estava, salvo essa rara exceção da época dos filisteus, a arca estava no seu lugar certo. Até hoje, segundo a tradição judaica, a arca, não segundo aquele filme lá do Spielberg, como que é o nome daquele filme? Lá do Indiana Jones, né? Indiana Jones, que eles viram a arca no Egito, daqui é besteira. A arca continua no seu lugar. Ela nunca saiu do seu lugar. Antes ela estava no térreo, agora ela está na área do Santo dos Santos, da sala mais íntima interna, que não existe mais a sala, mas ela está exatamente na sua localização, abaixo da terra. Exatamente no lugar onde ela deveria estar, é lá que ela está. Muito bem. Então, Mais uma pergunta, pessoal? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Rabino. Eu sou de Rondônia. Por favor, Yohanan, boa noite. Eu vi o senhor, boa noite. Eu vi o senhor falando sobre a tribo de Dan, que era uma das menores. Me chamou muita curiosidade aquele episódio com a tribo de Dan, quando eles saíram à procura de espaço, de terra, quando eles sequestraram os deuses de uma família lá e trouxeram para dentro a idolatria. O que o senhor me fala acerca disso? Não, então, nós temos que ver uma tribo de uma forma geral. Antigamente, a inclinação, tanto que Dan também participou da Feira do Bezerro de Ouro. Quem não participaram foram os Levim, mas com exceção dos Levim, todo mundo participou. Antigamente, já comentamos várias vezes, era um desejo irresistível à idolatria. Hoje em dia não é igual. O mundo melhorou muito. A idolatria hoje em dia não sacrifica pessoas. Em nome da idolatria, ninguém morre no mundo. Em nome da idolatria. Antigamente, não. Os monarcas eram idólatras. E os monarcas chegavam a matar em nome da idolatria. Hoje em dia não é mais assim. Idolatria hoje em dia fica mais no campo do pensamento, das ideias. Antigamente, não. Antigamente, a idolatria decidia a diferença entre a vida e a morte. Um sem número de judeus foram sacrificados nos últimos 2000 anos por conta de uma grande idolatria. Em nome dessa idolatria, fizeram um verdadeiro mar de sangue, mas hoje em dia não podem fazer mais. Não podem mais fazer em nome da idolatria. Hoje em dia fazem em nome de outras coisas, em nome da insanidade. Por exemplo, os muçulmanos, eles não são idólatras, eles são monoteístas. Mas não adianta ser monoteísta, tem que ser razoável. Não adianta ter o pensamento de único Deus na cabeça e agir como um doido varrido. Doido varrido pode ser monoteísta, mas ele mata e pilha em nome desse Deus único, então não é um verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus único pede para não matar, não pilhar e não fazer essas barbaridades que os muçulmanos fazem hoje em dia. Então, eles são monoteístas nas ideias, mas o comportamento deles não é de um monoteísta. O comportamento deles é de um doido varrido.
Muito bem. Mais alguma pergunta? Eu estou falando a ideologia. Existem muitos muçulmanos que são 100% bons. A maioria deles. 70% dos muçulmanos no mundo são normais. 30% são doido varridos. Acontece que 30% de 1 bilhão de pessoas são 300 milhões de pessoas. 700 milhões de pessoas são maravilhosas e as outras 300 milhões são doidos varridos. Sabe qual é a culpa dos 700 milhões? Que quando os outros 300 milhões fazem as maiores besteiras, os 700 milhões ficam bem quietinhos. Então, eles têm culpa no cartório também. Muito bem. Mais uma pergunta, pessoal? Rabino, em relação novamente... Oi, repete que eu não vi, por favor. Em relação novamente à arca, então se tocasse nas madeiras, o filisteu podia levar ela para local. É isso? O filisteu não era ordenado. O filisteu não era ordenado. Não, o que aconteceu? Quando a arca foi para as cidades dos filisteus, eles começaram a ter uma epidemia lá, coronavírus, Covid-19, não sei. Teve uma coisa lá, pior lá, que começaram a morrer um monte, e eles chegaram à conclusão que era por causa da... Por onde a arca ia, começava a morrer um monte de gente. Então, eles queriam se livrar da arca, até o momento que eles deixaram a arca sozinha e foi recuperada. Também a arca foi colocada num lugar cheio de estátuas. As estátuas começaram a cair, quebrar. Eles pensaram, opa, aqui tem fantasma. Não tinha fantasma, não. Era a própria arca que estava dando um jeitinho das estátuas gigantes serem destruídas. Então, na verdade... Aí fala, mas o filisteu podia tocar e o judeu não? Muito simples. O Cohen Gadol, o sumo quem não fosse... O Cohen Gadol entrava na sala mais íntima interna e se ele não fosse um tzadik, ele morria. Mas na hora de destruir o templo, o Titus, o perverso, ele entrou no santuário dos santuários e não aconteceu nada com ele, mas ele não era ordenado, não era proibido de entrar. Então, na verdade, o comprometimento com a santidade tem restrições. E quem não tem um comprometimento com a santidade? Aí não tem restrições nenhum, a não ser dar vazão aos seus próprios vícios e paixões. Entendi. Obrigado. Imagine, eu que agradeço a oportunidade. Mais alguma perguntinha, pessoal? Vamos aproveitando o tempo que nos resta. Rabino, o que é primogênito pelo judaísmo? Como? O que é o primogênito? Alguém cesariana também é primogênito? Não. Primogênito é alguém que nasce de parto natural. Aquele que está escrito na Alahá chamado, aquele que sai pela parede. Aquele que sai pela parede não é primogênito. Aquele que nasce naturalmente, sim, é primogênito. Os primogênitos, hoje em dia, têm no direito das sucessões no judaísmo, eles têm uma parte maior. Por quê? Mais uma vez, não é porque eles nasceram primeiro, é porque eles transformaram o pai... Agora, se alguma criança tem um aborto anterior a ela, não é mais primogênito. Primogênito é aqueles que transformaram o pai... Aliás, detalhe importante, eu vou esclarecer uma informação muito importante aqui, na frente de vocês, que estão participando dessa aula. A ressurreição dos entes queridos, dos nossos entes queridos, depois da era messiânica, com a revelação do mundo vindouro após Mashiach, a ressurreição dos nossos entes queridos envolve também todos os fetos abortados, tanto voluntária como involuntariamente. Os fetos abortados vão ressurgir junto com a ressurreição de todos os entes queridos. Aqueles que foram abortados sem querer, aqueles que foram abortados de propósito. Eles também voltarão. Ravi, eu tenho uma pergunta aqui, o Leandro Luz. Oi, Leandro, tudo bem? Tudo jóia? Bom, eu Leandro queria Luz, saber... você sempre procurando iluminar. Por favor. Obrigado. Qual que era o desejo dos idólatras de tentar capturar a Aron HaKodesh
Qual que era o objetivo deles? E segundo, é curioso saber que você estava falando sobre a respeito das almas, da ressurreição. Tem uma proporção de almas no mundo que vai ter na ressurreição dos mortos, porque são milhares e milhares de almas que a partir desse mundo, que vão vir, não sei. Existe uma proporção? Tá, vamos responder por etapas. Em primeiro lugar, os filisteus, quando eles pegaram a Arca Sagrada, eles queriam enfraquecer o povo de Israel. Eles achavam, em primeiro lugar, eles não tinham muito a concepção de um único Deus. Eles achavam que a Arca Sagrada era como... Eles quiseram pegar achando que ela era uma divindade, Deus nos livre. Hoje em dia, numa sinagoga grande no mundo, uma sinagoga que tem 1.500, 2.000 ou mais judeus, são as poucas enormes que tem no mundo, quando eles levantam a Torá, todos os judeus se levantam instantaneamente, mas não é por respeito ao objeto da Torá. Também, o objeto da Torá é sagrado por conta do conteúdo que está escrito na Torá. É ele que faz a Torá sagrada. Então, a mesma coisa, eles achavam que a própria arca era sagrada, que a santidade vinha da própria arca. Sim, ela vinha, mas não exclusivamente da arca. A arca ficou sagrada porque ela foi construída sob orientação de Deus, por meio de Moshe. A arca era sagrada porque continha as tábuas da lei. E as tábuas da lei eram sagradas porque continham os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos eram sagrados porque continham, sinteticamente, a vontade de Deus. Então, a embalagem é sagrada por causa do conteúdo. O nosso corpo é sagrado e não deve ser cremado depois dos 120 anos, porque ele serviu de casa para a nossa alma, que é extremamente sagrada. Agora, em relação à ressurreição, você falou de proporção. Não tem problema nenhum. Vocês acham que a humanidade ocupa muito o planeta Terra? O planeta Terra tem 125 milhões de quilômetros quadrados. Mais de 70% é água. Mas vamos usar os 30%. A humanidade, eu não sei exatamente em percentual, mas a humanidade ocupa muito pouco dos 30% de terra firme do planeta Terra. Muito pouco. São pouquíssimos os lugares do mundo que a concentração humana é alta. Tem lugares que a concentração humana é baixíssima. Parece que no Amazonas, eu não sei se tem alguém aí do Amazonas, no Amazonas parece que é 4 pessoas por quilômetro quadrado, uma coisa assim. Tem quase ninguém lá. E tem lugares como Bangladesh, que deve ser uma loucura. Deve ser sempre, nem sei quantas pessoas por quilômetro, é um formigueiro humano, Bangladesh, né? Que é uma super concentração. São Paulo, a capital, também é uma super concentração de gente, etc. É uma grande densidade demográfica. Mas a ressurreição tem lugares para todos. E Deus vai dar um jeitinho de arranjar espaço para todo mundo. Um milagre que ocorria em Yom Kippur. Para termos uma ideia que quando Deus quer, surge espaço para todo mundo, no Yom Kippur, quando todo o povo de Israel entrava no templo, praticamente, todo o povo de Israel, no pátio do templo, que podiam entrar todos, nos outros setores, só Levim, e depois só Kohanim, e só o sumo sacerdote. Mas no primeiro setor, no primeiro pátio, entrava todo o povo de Israel. Então, estava super apertado. Quando o Kohen Gadol pronunciava o nome cabalístico de Deus, eles abriam a cortina e de longe eles viam a arca sagrada, todo o povo de Israel se ajoelhava. Em geral, os judeus não se ajoelham. Ajoelhar-se é um costume idólatra, ajoelhar-se. A única exceção era no Yom Kippur, que os judeus sim se ajoelhavam. Hoje em dia tem uma lei judaica que um judeu não pode se ajoelhar em cima de uma pedra. Então, no Yom Kippur, na minha sinagoga, o piso é de madeira, não tem problema em me ajoelhar uma vez no Yom Kippur. Mas tem sinagogas suntuosas que o piso é de granito. Aí tem que pôr um tapetinho, porque o judeu não pode se ajoelhar em cima de uma pedra, porque era o costume dos idólatras. Gideão, ele foi formar um pequeno exército. Então ele foi fazer um teste. Ele pediu para todo mundo tomar água no rio. Ele viu que algumas pessoas se inclinavam e bebiam
a água direto com a boca na água do rio. Esses aqui ele dispensou. E os outros que traziam a água com as duas mãos em formato de concha para a boca, esse ele admitiu como soldados no exército. Muito simples. Ele percebeu que aqueles que abaixaram a cabeça para beber água no rio é porque estavam tão acostumados a se ajoelhar e baixar a cabeça que já foram direto beber água com a boca. Aqueles que trouxeram a água até a boca é porque não estavam acostumados a se ajoelhar para idolatrias. Então, em vez da boca ir até a água foi até a boca. Esses foram admitidos no exército de Gideão, de Gidon, chamado também Jerubal. Então, a ideia, conforme nós estamos falando, é de que... Estou perdendo o fio da meada. Proporção da humanidade. E a proporção de almas em si no entorno. Sim, então, que Deus tem lugar para todo... que acontecia um grande milagre no templo, que o único lugar em que os judeus se ajoelhavam era no templo. Hoje em dia tem o costume também de nos ajoelharmos poucas vezes em Rosh Hashanah, duas vezes em Rosh Hashanah e umas 4, 5 vezes em Yom Kippur. Mas porque quando eles se ajoelhavam havia um milagre. Quando eles estavam de pé era super apertado no templo. Era tão apertado que eles podiam levantar os 2 pés que eles não caíam, que eles estavam sendo prensados. Era mais do que estádio em finalíssima de campeonato nacional, estadual, antes da pandemia, né? O estádio vira um formigueiro, as pessoas não conseguem nem se mexer. Lá no templo não conseguiam se mexer. De repente, quando eles iam se ajoelhar, acontecia um milagre, um fenômeno maravilhoso. Todo mundo via que estava um distante do outro, pelo menos 1, 2 metros de distância do outro. Como é possível que o mesmo número de pessoas de pé era super apertado e ajoelhado havia uma distância entre as pessoas muito simples, já que eles se anularam totalmente perante Deus, se ajoelhando só perante Deus. Então Deus, como recompensa, mostrou que o espaço é relativo. Quando a pessoa se anula, até o espaço fica maior, porque a pessoa não preenche todo o espaço, ela já está anulada, né? Então acontecia esse milagre no templo. Deus vai fazer grandes milagres, vai fazer todo mundo se encaixar no mundo. Tem muito lugar para as pessoas viverem, muitos lugares desérticos, né? O país mais populoso do mundo, qual que é o país mais populoso do mundo? A China, quase 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 bilhão de pessoas, se não me falha a memória, ocupam mais ou menos 25% da China. Ou seja, tem espaço, como diria, tem espaço para burro no mundo, né? Muito bem, dizer, pessoal, que no templo, do templo, a humanidade inteira, ou seja, 70 nações mais a 12 tribos, vão conseguir entrar todo dentro desse templo. Isso é um verso dos profetas, eu sei no original em hebraico, e tem uma musiquinha, Ki beiti, beit filah, ikare lechol amim. Pois a minha casa será uma casa de oração clamada por todos os povos do mundo. Futuramente, todos os seres humanos terão a oportunidade de visitar o templo. E lá no templo, terão a oportunidade de conversar com quem? Com o Criador do Universo. Amém. Mais alguma perguntinha, pessoal? Temos mais 5 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta? Rabino, eu de novo. Qual foi o crime de Absalão quando ele matou Amon? Afinal de contas, ele vingou a irmã também. Absalão, quando matou Amnon, o crime dele se chama assassinato. Fratricídio, matou o próprio irmão, tá? Absalão, ele teve uma educação, ele é filho... o rei David sofreu muito na sua vida. Ele teve uma falha que já explicamos aqui anteriormente, que não foi uma falha, mas na estatura dele não podia nem haver margem de interpretação errada. Então ele pagou caro porque ele era um gigante do judaísmo. Vamos esclarecer mais uma vez aqui, e eu não me canso de fazer essa afirmativa. As 3 almas mais espetaculares de toda a história da civilização humana, da humanidade, desde Adão,
até o infinito, para frente. As 3 almas mais espetaculares são Moshe, David e Mashiach. Nós não temos, e talvez nunca teremos, ideia de quem realmente é Moshe. Nós não temos, e realmente, provavelmente nunca teremos a verdadeira noção de quem é David. E não temos ideia, e provavelmente nunca teremos a verdadeira noção de quem é Mashiach. São 3 almas simplesmente espetaculares. Essas almas vão liderar o povo de Israel e a humanidade inteira no futuro. Moshe talvez seja o sumo sacerdote no templo, os Levim vão virar Kohanim, os Kohanim vão virar Levim, alguma coisa assim. E Moshe era para ser, mas acabou sendo Aaron HaKohen. Tem outras ideias de outras pessoas que vão ser também. O Kohen Gadol, sumo sacerdote. David HaMelech vai ser o vice-rei, ao lado do Mashiach. E Mashiach vai ser a alma mais espetacular de todos os tempos. Está escrito na Torá, Bereshit bara Elokim et ha-shamayim vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ve'haaretz hayta tohu vavohu, e a terra era vã e confusa. Ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não é Espírito de Deus. É uma alma que estava do lado de Deus e que já tinha sido criada por Deus. Quem era esse Ruach Elokim? Vem um Midrash Rabbah, que é uma explicação complementar do Talmud de 1.800 anos, baseados em informações anteriores, e que diz, está escrito no Midrash Rabbah, Ruach Elokim ze Rucho shel Mashiach. O Espírito de Deus não vamos confundir, pessoal, Deus os livre, fala Espírito de Deus, aí começa a vir na cabeça de muita gente aí, esses trecolecos aí que falam de Espírito de Deus, que é trecoleco, não tem nada a ver com trecoleco, pessoal. Espírito de Deus é uma alma especial, que foi criada desde essa alma, antes mesmo do ser humano ter surgido no mundo, Adão e Eva, Adão e Havá. Quem é essa alma especial que existe desde o primeiro momento da criação? A alma geral que liderará a humanidade inteira. A alma de Mashiach. Sabe como a alma de Mashiach irá conseguir liderar a humanidade inteira? Porque a alma de Mashiach está conectada com toda a humanidade. Não vamos confundir. Mashiach é um ser humano de carne e osso. Deus é Deus, Mashiach é Mashiach. Deus é Deus, um ser humano é um ser humano. Para Deus, existirem os seres humanos ou não existirem os seres humanos não faz a mínima diferença. Ele quer que nós existamos, mas ele não precisa da nossa existência. Ele quer, mas não precisa. Então, Mashiach vai ser uma alma destacada na humanidade. Ele já existe como conceito desde a criação do mundo. Quando fala Ruach Elokim, eu estou falando uma das partes da alma. Tem Nefesh, Ruach e Neshama. Então, Nefesh do Mashiach se revela no maior líder da geração, e quando o Ruach do Mashiach se revelar, então ele vai se revelar de fato. É um conceito místico, cabalístico, mas é uma alma especial, é o filho mais bonzinho, mais uma vez, ser humano de carne e osso, que vai liderar a humanidade inteira. Pelo amor de Deus, ninguém vai rezar para o Mashiach. Ninguém vai rezar para nenhum ser humano. Nós vamos rezar para Deus.